E aí a questão é a seguinte, ô meu povo. Nos últimos 10 anos, essa é a edição do Mundial com a maior diferença do time europeu para os demais. É verdadeira ou falsa essa afirmação, Formiga? Rapaz, nos últimos 10 anos... Essa é a edição do Mundial com a maior diferença. Não é que o Bayern seja o melhor europeu dos últimos 10 anos. É a maior diferença entre os demais clubes. Eu acho do ponto de vista competitivo, eu acho falso, cara. Assim, do ponto de vista competitivo mesmo, e a gente sabia que o Santos em 2011, por exemplo, era o melhor que a gente tinha. Só que do outro lado tinha talvez os 5 melhores times de todos os tempos, que era o Barcelona do Guardiola. E naquele jogo, acabou mostrando isso, fez uma das grandes atuações da sua vida. O Guardiola sempre cita esse jogo, fala da final da Champions contra o Manchester, fala dessa partida, cita um ou outro Real Madrid e Barcelona aí e tal, mas esse jogo está sempre ali, porque a engrenagem beirou a perfeição, e acho que... Mas tinha o Neymar. Ok, mas não é uma análise individual, né? A gente está falando de uma análise coletiva. Eu sei, mas... Não viu a bola, o Neymar. O Santos não viu a bola. Não, eu sei, mas eu tô falando, gente, antes do jogo, né? Vamos pensar antes do jogo. Que previsão a gente fazia, que diferença a gente entendia que as equipes tinham. Porque daqui a pouco pode ser que o Palmeiras vá lá e empate em 0x0, vá para os pênaltis e seja campeão. Cara, eu acho que a mesma diferença... A gente vai continuar achando que a diferença não é grande. Eu acho que a diferença ela é sempre grande. Assim, do Real pro Grêmio era gigantesca também. Gigantesca. De 2017? Sim, 2017. Apesar do Real Madrid momento do Real não era para mim. O Real e São Lourenço também era enorme. Eu acho que é falso, gente. Acho que é bem falso. Acho que é bem falso. Qual é a maior? Eu vou botar essas aí. Eu acho contra o São Lourenço grande, eu acho com o Grêmio grande, eu acho Barcelona e Santos bem enorme. Eu acho algumas bem consideráveis aí, mas... Tá bom. Pra você, ô Pretzel... Eu também acho. Eu acho que o do Grêmio e do Real Madrid era muito grande a diferença. Do Santos e Barcelona em 2011, mesmo antes do jogo, a diferença era gigantesca, porque foi o maior time que a gente viu. Então eu também acho falso nesse momento. Agora, o que estão fazendo com o Palmeiras em termos de calendário, eu sei que teve a pandemia, ponto. Ok. É um ano atípico, ok. Mas o Palmeiras joga amanhã contra o Botafogo, viaja, aí joga dia 7 e 11, e dia 11 joga necessariamente, mesmo que não esteja na final, porque tem que disputar o terceiro e quarto, que isso eu também acho que a FIFA poderia abolir, né? E aí joga, segundo a CBF, nos dias 13, 17, 19, 21 e 24. E aí tem as duas finais da Copa do Brasil, 28 e 7 de março. Quer dizer, o time brasileiro não pode mais ser punido por ganhar. É isso que eu quero. Já tem acontecido isso em outras edições. O time brasileiro que ganha e que chega em todas, ele é punido por ganhar. Foi assim com o Flamengo em 19, foi assim com o Grêmio em 17, foi assim com os outros anteriores. Por exemplo, se Conmebol e CBF não fossem egoístas, nós teríamos 7 datas a menos se fizessem o mata-mata com um jogo só, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Aí quiseram fazer em 2 jogos, poderiam ter repetido a Liga dos Campeões. Então... 7 datas a menos, a gente não teria esse calendário do Campeonato Brasileiro combalido desse jeito e atropelado. Então tem horas que é preciso pensar um pouco também nos seus filiados. Apenas isso. Eu concordo, mas eu preferia diminuir as datas dos estaduais. Isso aí eu concordo contigo, mas isso não passa porque a federação elege o presidente da CBF. Aí nós vamos ficar enxugando gelo, infelizmente. A gente tem que lembrar outra aí. No geral tem sido assim em tudo, né? Esse que é o problema. Teve uma que a gente esqueceu aí, que a Real Madrid e Atlético Nacional também. O Atlético Nacional nem a final chegou, né? Pra você lembrar isso aí também. Então, porque já não era o Atlético Nacional o campeão da Libertadores. Tinha perdido metade do time. O River em 18, não chega a decisão. Não chega, mas ele era... Ele era do ciclo, né? Ele era o River, o Atlético Nacional. Acho que a diferença era... Até porque já era um real campeão. Todo mundo já sabia, apesar de não ser convincente e tal, mas aquele ano, inclusive, talvez tenha sido a melhor das Champions, né? De 16, 17. E aí pega o... É difícil, cara, saber. Eu acho que tem muito ciclo aí, muita diferença, assim. Contra o Atlético, contra o Grêmio, o Palmeiras, aquele Real que quase não classificou também?
Acho que foi na final com o Kashima Antlers. Foi. 16? É esse aí. Sofreu 16, né? Do Atlético Nacional. Isso. Uhum. Eu acho que foi esse aí mesmo. As pessoas estão lembrando também o 13, que o Atlético Mineiro também não vai, né, pra final, e vai o Raja Casablanca e pega o Bayern. Então, bem uma diferença grande do Bayern pro time da final. Mas eu não sei se eu acho uma diferença muito grande agora. Do jeito que o Bayern ganhou a Liga dos Campeões, atropelando todo mundo. Mas e aí, Mauro? Dos últimos 10 anos, essa é a edição do Mundial com a maior diferença do europeu para os demais. Verdadeiro ou falso? Se você achar verdadeiro e dá para discutir muito como a gente está discutindo, é muito mais por mérito do Bayern do que por demérito do campeão da América, do bicampeão da América, o Palmeiras. Porque o Bayern, ele fez na Champions o que nunca se havia acontecido desde 1956, que é ganhar todos os jogos, 11 jogos, e um deles parece que foi um 8-2 contra um tal de Barcelona, contra um tal de Messi. Então, não é pouca coisa, e metendo 7-2 no vice-campeão da Europa, então, que era o Tottenham, e ainda sob antigo regime, né, sob o treinador antigo, que era o Kovac. Então, olha a campanha que fez o Bayern. Mas é por aí. Mas eu ainda fico com 14, o Real Madrid do Ancelotti contra o São Lourenço, que era a primeira vez campeão. Assim, não se compara mesmo o São Lourenço com o Palmeiras. Eu acho esse Palmeiras mais forte do que aquele São Lourenço que venceu pior. Eu estava fazendo até por outro centro de custo aquela Libertadores, e era difícil vender aquela Libertadores. Parecia, eu até brincava, claro que quase arrancaram a minha orelha, né, enfim. Quando eu brinquei, eu brincava assim na chamada. E agora, no Fox Sports, uma semifinal de Libertadores que parece Copa Sul-Americana. Quer dizer, eu brincava na redação, aí um dos meus chefes falou, se um dia você falar isso no ar, você está sumariamente demitido. Ele quase me demitiu várias outras vezes, mas enfim. Mas que era, né? Com todo respeito, já desrespeitando todos os integrantes, né? Mas enfim. Mas eu fico com a de 14, São Lourenço e Real Madrid. E como é interessante o mundo, né? Você lembra qual foi o jogo no momento que nós transmitimos Bayern de Munique e Paris Saint-Germain em Lisboa? Na mesma hora que a bola começou a rolar na final da Champions, qual era o jogo que estava rolando no Campeonato Brasileiro? Um dos jogos que estava rolando no Campeonato Brasileiro? Era Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos no Morumbi. É verdade. E até que é o jogo que eu trabalhei, inclusive, Palmeiras e Santos no Morumbi, né? E eu lembro de estar fazendo o jogo no Palmeiras e Santos do Morumbi, fazendo o jogo, e ao mesmo tempo vendo a final da Champions com a gente, né? E vendo, nossa, que jogaço, né? Mas até tá interessante, como várias finais, tinha mais, não estou falando que o jogo era melhor, é evidente, mas tinha mais chances de gol no Morumbi do que no jogo da Champions. E foi de fato, se você observar os melhores momentos, tem mais chance de gol em Palmeiras 2, Santos 1, até com gol contra do Ramírez no Morumbi, do que na final de Lisboa, fantástica entre Bayern e Paris Saint-Germain. E eu fazendo Palmeiras e Santos, né? E naquele momento, se alguém pegasse e falar, Mauro, tá fazendo Palmeiras e Santos, ó, você vai estar fazendo Palmeiras e Santos, um pouco mais importante, quem pegar, pega o vencedor de Bayern de Munique e Paris Saint-Germain. Eu falei, nossa, tá de sacanagem, né? O Palmeiras tá com o Luxemburgo, tinha acabado de ser campeão paulista, mas tava legal. O Santos cheio de problema, né? E tinha acabado de chegar o Cuca, né? O final da Champions foi que dia? Foi 23 de agosto, eu acho. O Cuca foi anunciado 7 de agosto, quer dizer, se alguém falasse pro Cuca... Foi o dia que voltou a Champions, eu acho. Então, exato, bem lembrado. Falou, velho, vai ser, o Palmeiras e Santos vão fazer a final da Libertadores? Tá legal. Quem ganhar essa final da Libertadores vai enfrentar o ganhador, tá legal. 2-1 Palmeiras, foi. 2-1 Palmeiras. Gol do Patrick de Paulo, o segundo gol contra do Ramírez, que eu do segundo tempo, e o primeiro gol não lembro quem fez. Mas eu não vou nunca mais esquecer esse jogo, até por aquilo que aconteceu. Acontece. O jogo vira. Coincidência. Que coincidência mesmo. O Lucas Oliveira aqui nos comentários, Formiga, ele diz, o Bayern não tá hoje mais forte do que o Liverpool estava no Mundial de 2019. Você concorda com ele? Cara, eu discordo, viu? Discordo bem, porque, cara, a galera acompanha menos o campeonato alemão, o Bayern até deu algumas brechas aí pros adversários, mas, cara, a gente tá falando, hoje vai sair um Polêmicas Vazias, a gente inventou agora, todo mês vai ter o melhor jogador do mês, né? É um Polêmicas Vazias de ouro, The Best, sei lá qual é o nome que inventaram pro produto aí. O Lewandowski tá na lista, não é ele. Aí fala, putz, o mês do Lewandowski foi ruim. Não se falou muito, né, de Lewandowski. O cara fez 7 gols, deu 2 assistências. Ele fez muito mais do que todos os outros. Por só nível que, assim, dele foi ruim. Numa engrenagem que é tão automatizada e poderosa que a gente, às vezes, desvaloriza, porque, assim, ele é um mercado para o brasileiro
periférico. Vai o Bayern ter a sequência que teve aí na temporada, porque volto a repetir, o Bayern foi campeão com 100% de aproveito na Champions, com o artilheiro, com tudo que você imaginar. Aquele Liverpool foi campeão tendo perdido 4 jogos e tomado uma porrada na semifinal do Barcelona por 3-0. Beleza, ele foi lá recuperar, mas ele passou longe de ser o favorito durante vários momentos da competição. Para mim, aquele Liverpool não era melhor do que esse Bayern de Munique, mas eu entendo que ele seja um time mais simpático para as pessoas, mas para mim não era melhor. Mais simpático em que sentido? De carismático, sei lá, pode ser. Porque de ver jogar, os dois são bons, né? Que eu acho que assim, pro que eu gosto de futebol, eu prefiro ver o Bayern jogar, mas eu adoro o Klopp. O Salah é maravilhoso, o Mané é espetacular. Entendeu assim? Cadê o Klopp aí? Cadê o Kloppinho? Tô dormindo aqui embaixo da minha cadeira. Esse Elias é osso, meu irmão. Elias e Chique só dorme. Mas aí é isso, eu acho que aquele time era mais simpático, ele condiciona um pouco as análises ali, mas enfim. Não, é porque acho que tem bastante gente, assim, falando desse Bayern, citando esse Bayern, mas muita gente lembrando de times mais de trás, né?